Olá, estamos começando mais um programa Fala Vereador. Em respeito às medidas de segurança motivadas pela pandemia de Covid-19, todas as nossas entrevistas são realizadas de forma remota. E nessa temporada do programa Fala Vereador, estamos entrevistando os 17 vereadores eleitos em Itajaí no último dia 15 de novembro. Na entrevista de hoje, você terá a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vereadora Ana Carolina, do PSDB, eleita com 2.504 votos. Tudo bem, vereadora? Tudo bom, Margarete? Tudo bem aqui? Espero que esteja tudo bem aí também. O 2.504 é muito importante, né? Que cada voto conquistado é algo que a gente tem que comemorar. E agora estou voltando para a gente falar novamente de política, falar da nossa Itajaí. É algo bem importante, já que você pontuou 2.504 votos, né? Mas agora é um trabalho por toda a cidade, né? Por toda Itajaí. Por todos os 220, com certeza. Por isso que a gente diz que mais difícil do que pedir voto é agradecer. Porque a gente faz 2.000 votos, mas parece que a gente fez 5. Que a gente não sabe quem de fato votou, né? Então a gente tem que agradecer os 220 mil habitantes. É isso aí, faz parte do jogo. Ana, essa vai ser a segunda vez que você estará aqui na Câmara de Vereadores, né? Vai ocupar uma cadeira. E eu queria saber o seguinte, qual a diferença, né? O que mudou daquela época? Você passou 4 anos aí fora da Câmara de Vereadores. O que mudou do mandato anterior para esse? Eu passei 4 anos fora da Câmara de Vereadores e do serviço público, né? Eu sou advogada, eu nunca ocupei uma cadeira na administração municipal, estadual. Então, durante esses 4 anos, quando eu deixei de ser vereadora, eu comecei uma campanha para deputado estadual. E com isso eu comecei a visitar os outros municípios, conhecer outros prefeitos, ter uma visão com outros vereadores, ver o quanto que Itajaí é privilegiada em algumas coisas, enquanto precisa melhorar. Fui candidata, né, a mais votada de Itajaí, fiz 32.199 votos, sou primeira suplente, assumi por 60 dias, foram 60 dias, mas olha, sofridos, tá? Porque foi uma semana antes do carnaval e 2 semanas depois da Covid. E aquela semana da Covid eu nunca trabalhei tanto na minha vida, guria. Foi uma experiência, estava num lugar estratégico, né, num momento, talvez o momento mais importante, né, mundialmente falando, né, que foi a chegada da pandemia, que nós não sabíamos como agir. Eu estava como deputada naquela época também, e depois aguardei. Então, o que mudou muito? Mudaram por conta das experiências vividas, né, por conta das pessoas que eu conheci aí no caminho. Eu fiz 2 planos de governo depois disso, então conversei com vários especialistas de todas as áreas e estou vindo agora nesse intuito de ajudar a construir uma Itajaí mais forte. Com essa experiência, né, que eu tive nesses 4 anos fora. Essa experiência também, então, como deputada, você acredita que vai impactar no teu trabalho a partir de 2021? Traz uma nova bagagem também para o teu trabalho. Traz, e eu tenho certeza que teve gente que ficou 4 anos, não conseguiu trazer não conseguiu trazer os louros que eu trouxe aqui durante esses 60 dias, porque havia uma proposta de eu ficar 60 dias lá, e eu sei que 60 dias não é nada, a burocracia é muito grande, então eu foquei em algumas metas, né, que era mobilidade e saúde, e fiz acontecer lá não só com requerimento, não só com o uso da tribuna, mas fazendo política mesmo com os secretários, com o governador do estado, mostrando a importância que é fazer isso aí. E o meu leque de contatos abriu muito, né? Não só um leque político, mas também um leque empresarial, tendo uma visão mais ampla, né, de como a política afeta a vida das pessoas. Então vai ser um mandato bem legal esses 4 anos como vereadora. Ana, pelo que você está explicando para a gente, então, mesmo fora só aqui da Câmara de Vereadores, o trabalho nunca parou. E aí, como é que está o teu planejamento, então, para a partir de 2021? Eu vou ficar 4 anos 100% dedicada à vereança. É uma experiência que eu quero ter. Vou ser vereadora da oposição, obviamente, mas aquela oposição que vem com uma bagagem grande não só de opiniões, mas também de projetos que podem contribuir com o município, caso o seu prefeito queira aplicar, né? E são coisas fundamentadas, como eu falei antes, em profissionais que entendem da área, da saúde, da educação, porque eu tive que falar com eles. Eu, como advogada, eu não convivo com aquele momento.
e é a política que nos traz para perto das pessoas, né? Então, nesse leque, que eu estou falando só de saúde, educação, mas aí entra muito trabalho envolvendo as crianças, os idosos, e agora, né, um trabalho também de apoio. Quando eu falo assim na construção da Itajaí, eu quero dizer na parte da economia, por conta da saúde, tudo isso em virtude da pandemia. Então, eu quero usar da experiência política, mas também da experiência que eu tive com esses profissionais, para melhor fazer e ajudar a nossa Itajaí e os itajaienses. Eu tenho certeza que vão ser 4 anos de muito trabalho, e eu acho que eu venho e vou agradar. Acredito que vai ser um trabalho que vai ser aprovado pelos itajaenses da mesma forma que foi da outra vez. Eu entrei com 1.346 votos como vereadora, e quando eu terminei o meu mandato, eu não sou favorável à reeleição, eu concorri para prefeita e fiz 37.824. Claro que fiquei esses 4 anos fora e voltei como a segunda mais votada. Também agradeço, porque 4 anos sem uma tribuna para fazer a defesa das coisas que a gente acredita, né? Mesmo assim fui lembrada pelo itajaiense. Nisso eu vou ter que sempre agradecer, e a minha resposta para isso tudo é sempre trabalho. Não tem como ser diferente. Bueno, a gente está citando bastante aqui a questão da pandemia e trabalho também, né? Você sempre teve um trabalho forte junto com a comunidade. Nesse ano, que foi diferente para todo mundo, como é que foi o teu trabalho durante a campanha e até mesmo antes, já que não tinha tanta aquela questão do olho a olho, né? Do abraço, de tudo aquilo junto com as pessoas, como acontecia antigamente? Eu odeio dizer isso, mas eu tive que me adaptar à vida virtual, né? Assim, eu continuo fazendo reuniões, os encontros, eu sou presidente do meu partido, então tinha a formação ainda dos pré-candidatos, nós fazíamos isso 2, 3 vezes por semana, nós estávamos articulando também as coligações, como eu falei, porque eu sou presidente do partido, e até mais ou menos junho, julho, não, até um pouco mais, é porque hoje a eleição foi em setembro, né? Em outubro, antes acontecia. Eu cheguei a me lançar, eu estou um pouco perdida, porque eu cheguei a lançar minha candidatura como prefeita. Então, até então, eu estava organizando com os vereadores, organizando o nosso plano de governo, um planejamento para vir a prefeita. Depois, né, até de já ter dito que eu viria prefeita, eu recuei e vim a vereadora. Então, foram várias decisões ao longo desse ano, várias decisões importantes que, felizmente ou infelizmente, acaba impactando a vida de muitas pessoas, né? Então, eu não viria vereadora, mas eu tenho um compromisso que, depois de fazer por 2 anos, quase 2 anos, esse plano de governo com essas pessoas, eu não posso deixar esse tipo de informação engavetada. Eu sou obrigada a distribuir isso, e a melhor forma que a gente tem de falar dessas coisas que atingem a todos é tendo uma cadeira. Mais acesso à imprensa, mais acesso à tribuna, mais acesso a projetos, tu passa a ter um título para poder falar com fundamento com outras pessoas, né? Então, eu decidi vir vereadora na metade do caminho, a minha eleição para vereadora foi voando, foi diferente de todas elas, mas, de qualquer forma, deu certo. É para ser uma representante, né? Fica pelo que você fala, essa vontade de ser a voz do povo não poderia ficar apagada no teu caso. Não, e porque nesses 4 anos que eu tive fora, eu era procurada pelas pessoas da mesma forma. Tanto que foram 1,5 milhão, 2 milhões que a gente conseguiu trazer para ajudar no Marieta mesmo sem mandato, articulamos a pesca junto com os deputados federais, o trabalho continuava. Nós tínhamos 2 senadores do meu partido que eram pessoas que, além de serem pessoas influentes ali no meio político, eram pessoas maravilhosas para puxar o telefone, ligar. Então, eu consegui contribuir com o Itajaí, mesmo eu não tendo cargo. Então, eu espero que com cargo essa minha contribuição seja bem maior. Ana, fala-se muito do apoio da mulher na política, né? Você acredita que isso já evoluiu, que precisa de mais apoio? Qual é o teu posicionamento em relação a isso? Vem crescendo bastante. Aliás, vem crescendo, mas não o suficiente, porque o correto mesmo seria a paridade, né? 50-50. Essa é uma luta, é uma campanha feminina da política, que metade das cadeiras fossem destinadas às mulheres. Não apenas 30% da cota, que não é exatamente 30% da cota da mulher, né? É do sexo oposto, mas os homens estão aí. Mas o que eu lamento é que, infelizmente, ainda tem mulheres que se submetem a ser laranjas. Lamento que, infelizmente, ainda tem homens que querem que as mulheres vá, mas não dão um apoio
necessário para que se eleja. Eu lamento que depois de eleito também as mulheres, poucas delas consigam ocupar um cargo ou dentro do partido ou mesmo dentro da prefeitura de relevância, como secretários, né, superintendentes, secretárias, aquela coisa toda. Então o crescimento ele vem avançando, mas a passos lentos. A passos lentos. Eu estou feliz que agora, nesse próximo mandato, eu vou poder contar com 2 mulheres extremamente competentes, que já passaram pela administração pública, são mulheres de bandeiras fortes, e eu vou adorar trabalhar junto com elas. Eu espero que ainda assuma alguma suplente mulher aí também. Gostaria muito de fazer a bancada feminina, acho importante. Tive essa experiência na Assembleia para a gente falar de uma forma única sobre situações que acontecem só no meio feminino, situações e projetos que são sensíveis às causas femininas. Então, se a gente tem várias falas, melhores ainda. Porque todas nós temos experiências diferentes, mas nós mulheres, nós procuramos por profissionais, por exemplo, que homens não procuram. O homem não precisa, ou a grande maioria deles não procura, por exemplo, utilizar o mamógrafo ali do Hospital Marieta para ver um aparelho altamente importante para o diagnóstico precoce de um câncer. Então, a fila às vezes é grande, mas não é por falta de trabalho, é porque a máquina é antiga demais, ela precisa se atualizar. Então, os 4 anos que eu estive como vereadora e os 60 dias que eu estive como deputada, eu não vi um homem subir à tribuna para falar a uma causa que seja exclusivamente de mulheres. E também a maioria das mulheres que têm algum problema, que são sensíveis apenas, é um apelo feminino, elas procuram por mulheres, elas não procuram por homem. Eu também passei isso lá na Câmara, lá na Assembleia Legislativa, eu passei por um caso assim também. Então, a representatividade está crescendo, que bom. Espero que eu e as demais sejamos inspirações, né? Para que outras venham tentando também. Não pode parar, né? Não pode. No meu partido, todos os partidos teriam que ter 8 mulheres, nós colocamos uma a mais, inclusive, e teria mais, mas a gente foi, né, negociando para que se apoiassem também, porque isso é em conjunto, né, é feita uma eleição na executiva. Certo. Mas tudo bem. Ô, Ana, eu quero falar um pouco mais sobre isso ainda, mas rapidinho a gente vai para o intervalo. A gente está conversando aqui com a vereadora Ana Carolina, eleita com 2.504 votos. Nós já voltamos. Nós retornamos com o programa Fala Vereador e hoje conversando com a vereadora Ana Carolina, do PSDB. Nesse momento, a gente está conversando sobre a questão da mulher na política, né, vereadora? E a gente falou ali sobre a questão do apoio. Só que quando a gente fala apoio, não é só de pessoas de fora, ou de partido, ou de quem trabalha junto. Às vezes é um pouco complicado até de dentro de casa, né? Você acredita que é mais difícil para a mulher se manter ativa na política do que para o homem? Muito mais, né? Porque as mulheres aceitam esse desafio da política desde que não abram mão dos outros desafios da vida, né? E entre esse desafio vem o marido, vem os filhos, e aí envolve a escola, a casa limpa, outra profissão, o ciúme por conta das tarefas políticas, né? O ciúme por ser um ambiente masculino, que a política é. Então, elas esbarram em vários obstáculos mesmo, né? Para mim é mais simples porque eu sou solteira, eu não tenho filhos, eu gosto de política e já sou solteira e não tenho filhos por conta disso. Mas eu conheço muita mulher casada que o marido pega junto e gosta mais da política do que a mulher quer parar e o homem carrega, vai muito do tino, né? Mas tem para tudo. Tem para tudo, a gente consegue entender, só que a dificuldade da mulher, ela passa por esses fatores, né? Que é a dificuldade de se inserir, depois a dificuldade de se manter. Também tem isso. Certo. Vereadora, na tua passagem aqui pela Câmara de Vereadores, teve um projeto que na época chamou bastante atenção e tudo mais. Queria saber até se a vereadora pensa em retomar, que é o projeto Movimento Mais Ciclovias. Lembra pra gente como que ele funcionava e aí explica se tem essa intenção de dar continuidade. Na verdade foi o seguinte, Itajaí estava contabilizando uma morte de ciclista vítima de atropelamento por mês. Por mês.
todo mês. Às vezes era a mãe, foi o caso da mãe levando a filha na creche, foi o caso do estudante saindo de casa indo para a escola, foi o caso do trabalhador. Então, eram as ciclovias dentro, nos bairros, interbairros, né? Era Cordeiros, muito Cordeiros, Reinaldo Schmidhausen, né? Sempre teve muitas vítimas, eu estou falando das vítimas fatais, né? Fora as vítimas de acidentes que a gente não consegue contabilizar, porque não tinha um boletim de ocorrência, alguma coisa, então estava assim demais. Então a gente fez uma campanha extra-gabinete, nós fomos às ruas, porque eu falava na tribuna, prefeito, as pessoas estão morrendo, prefeito, a gente tem que fazer ciclovia, prefeito, a gente tem que fazer a ciclofaixa, a gente tem que dar segurança para as pessoas, mas não tinha aquele efeito, até porque eu era da oposição. E daí o que eu fiz? Eu me juntei com outras entidades, sindicatos, associações, e a gente saiu às ruas. Em 20 dias, nós coletamos cerca de 14 mil assinaturas. Eu fui obrigada a chamar atenção, porque tinha outdoor, a imprensa vinha falar com a gente sobre isso, fez o levantamento de números, viu o número de ciclovias que teve, e o prefeito, na época, até se sensibilizou. Alguns projetos que estavam na gaveta, ele retomou. Então, hoje a gente tem na Beira Rio, ficou muito bonita, tem a ciclovia, tem a da praia também, algumas ciclofaixas, ciclovias, as malhas foram interligadas, outras tiveram melhorias também, algumas foram criadas, mas está longe de estar bom, porque a ciclovia que a gente queria era as ciclovias dentro do bairro para dar segurança para as pessoas, porque eu não tenho o hábito de andar de bicicleta, mas quem está na administração tem que pensar no hábito de todos. Então, se nós temos um problema de mobilidade, se nós temos um problema com o transporte público, que é longe, e não é de hoje o nosso problema, e as pessoas estão com problemas financeiros e elas querem se deslocar de forma saudável numa cidade plana, poxa, a gente tem que trazer segurança para elas. Então, não está bom ainda, a ciclovia, sim, é uma das bandeiras que eu quero levantar, apesar que entendo que para início de ano nós temos outras mais urgentes, né, que condizem aí com a pandemia, mas todas elas já para serem feitas. Quais são essas mais urgentes, vereadora? A gente consegue pontuar alguma já? Sim, todas as que são voltadas à saúde, ao retorno nas salas de aula e a que favorece, né, o aquecimento econômico aqui do nosso município. Por exemplo, está todo mundo com dificuldade financeira nesse momento. Então, nós não podemos, olha um exemplo muito simples que foi falado bastante durante a eleição, nós não podemos ter uma empresa querendo vir para Itajaí, se instalar aqui, pagar imposto aqui, empregar as pessoas e não fazer aqui, porque deixa o papel na prefeitura para fazer e só pega essa autorização em 60 dias, quando em qualquer outra cidade é no máximo 2 semanas, 3 ou 4 dias. A gente está fazendo que essas pessoas não queiram estabelecer seus comércios aqui, estão indo para Navegantes, estão indo para Penha, estão indo para Pissarros, Balneário, mas não estão vindo para Itajaí. Então, tem proposta para isso é um exemplo. Mas a gente tem que pensar nos meios, que foi muito falado durante a pandemia também. Por quê? Porque as pessoas elas não querem mais viver só de sacolão. Isso é uma ajuda boa que o governo está dando, é legal, isso vem do governo federal, do estadual, do municipal, ninguém está reclamando, está passando fome, mas as pessoas querem ter dinheiro no bolso para comprar o que elas quiserem no supermercado. Então, a gente está vendo por setor o que de fato está precisando e que de fato nós vamos poder ajudar. Por quê? Porque o vereador é interlocutor da sociedade com a prefeitura. Por exemplo, hoje a gente tem uma dificuldade que é, vamos lá, o toque de recolher, que não estão usando mais essa expressão, né? Mas nós não podemos ir e vir entre meia-noite e 5 horas. Tem pessoas que são contra isso. Tem setores que acham que vão ser atingidos. O vereador é a pessoa que vai dar ideias e palpites para o prefeito, quando for o caso dele, né? Porque isso aí é estadual, mas é só como um exemplo. De como a gente podia fazer para favorecer ou não, a gente escutando a sociedade, a gente vai lá para palpitar. Olha, a gente conversou com as entidades organizadas que falaram com seus associados, com seus filiados, por que não assim, por que assado? Me incomoda muito o fato das crianças não estarem numa sala de aula. Claro que tem N coisas aí para serem vistas, né? Mas eu não estou vendo assim a prefeitura quebrando parede, eu não estou vendo a prefeitura comprando tablet, porque a gente vai ter que dar opção para aqueles que querem vir, para aqueles que não querem vir. Tem protocolos rígidos vindo do governo do estado que precisam ser cumpridos aqui. Eu sei que a prefeitura fez a comissão, está acompanhando. Eu espero que reorganize os quadros, mas como vereadora eu quero estar lá fiscalizando, vendo realmente se os alunos e todos os profissionais que são responsáveis por isso, os educadores, o pessoal da limpeza, da merenda, todos eles estejam devidamente prevenidos,
se as normas sanitárias elas estão sendo feitas de forma correta. E dar sugestões para o prefeito para ele gastar o dinheiro em coisas que a gente acha que seja útil para a sociedade, porque às vezes ele está lá ocupado com um problema maior, mas e não consegue ver esse problema dessa parte da sociedade. A gente tem que estar lá dizendo, não, prefeito, não é bem assim. O pessoal tem reclamado, vamos ajeitar. Então tem N coisas, mas o nosso foco vai ter que ser a saúde e a retomada da economia. Vereadora, na questão da educação, retorno às aulas, né, como você colocou agora, você recebe aí essa demanda também dos pais? Eles vêm conversar contigo e fazer esse pedido? Como é que está essa conversa, né, já que os pais estão enfrentando isso nesse ano atípico, né? Na verdade, não se chegou a um consenso, tá? As escolas preferem abrir. Lógico, né? Elas querem se manter, elas não é como serviço público que os professores estão em casa e estão recebendo. Eles não têm, nem todos eles têm essa condição, muitos deles estão abertos, inclusive, depende disso para pagar aluguel. Então, tem uma cadeia econômica sendo destruída por conta disso. Tem o fato dos pais que não querem que os filhos entrem numa sala de aula, tem. A situação municipal, estadual e particular tem que ser vista de forma diferenciada, porque a particular ela consegue melhor conduzir, ela consegue dizer o seguinte, olha, vem para cá nessa sala aqui que antes tinha 20 alunos, vai ter 10. Não é isso, aqui no município não é isso. Foram várias vezes que eu ouvi a expressão dos professores, depósito de criança. No serviço municipal é assim, uma sala que devia ter 15 vai ter 35. Então, se antes já estava cheio e não tinha condição, como é que nós vamos fazer agora? E também tem a grade dos professores, porque vão ter menos criança, mais sala de aula, então vão ter mais professores, nós vamos anular disciplinas, nós vamos dar a opção de serem dias em casa, outro dia fora. Isso é muito difícil e vai variar de município para município. Só que algumas coisas já precisam ser feitas para a questão de adaptação. Por exemplo, os professores. Eu acho que a gente não vai mais conseguir fugir das aulas online. Muita coisa vai ser online. Só que os professores, eles não têm uma especialização em edição de vídeo e imagem, certo? Tá na frente de um computador, às vezes é mais uma coisa teatral do que uma educação. Porque às vezes na sala de aula é, fulaninho, olha aqui para tia, olha aqui para prof, né? Coisa que não se faz pelo computador. Quantas vezes eu escuto professores que são altamente competentes e dedicados, dizendo que passam horas para fazer 40 minutos de vídeo, porque cortam, porque tiram, porque veem que não falaram, cortaram S da palavra, né? Que é alguma coisa que é automático na sala de aula, mas agora eles estão sob a supervisão dos pais. Então, essa formação dos profissionais, ela tem que acontecer também. Nós precisamos olhar num todo. Isso eu não estou vendo. E me incomoda. Porque quando for autorizado o retorno das aulas, nós, na rede municipal de ensino, não estaremos tão preparados quanto deveríamos. 100% nós nunca estaremos, porque não tem um protocolo oficial. Mas essas coisinhas que são simples para poder ir adaptando, essas também não vejo. Isso me incomoda demais. Então, a partir de 2021 vai ter bastante coisa aí para conversar, para ser debatido, para trazer, né? Levantar essa discussão. Mas agora eu queria saber um pouquinho mais sobre você. Ana, vamos supor que as pessoas não te conheçam, tá? Não sabem quem é a Ana Carolina. Então, explica pra gente quem é a vereadora Ana Carolina, o que as pessoas podem esperar dela a partir de 2021. Realmente, assim, as pesquisas dizem que 90% da cidade me conhece, mas desses 90, muita gente conhece por nome, sabe que eu já já participei aqui da política itajaiense, mas não viu o meu trabalho como vereadora há 8 anos atrás. É muito tempo, a nossa cidade tem recebido pessoas de vários estados, eu encontrei gente do Maranhão, o Rio Grande do Sul está cheio também, Mato Grosso do Sul, tudo aqui, e não tiveram a oportunidade de conhecer meu trabalho. A Ana, que eles vão conhecer, é oficialmente uma figura política que as pessoas acreditam que tem que ser. Fiscalizadora, dando voz, né, para as pessoas, que isso é importante, né? Uma pessoa com uma opinião bastante destemida, que é fundada na lei. Eu sou advogada, eu faço o que está na lei, eu cobro o que está na lei. Vocês não vão escutar dizer assim, a Ana votou, mas ela não sabia o que ela estava votando, ela assinou, ela não sabia o que ela estava assinando, isso não existe. Eu vou lá para trabalhar, não vou lá para procurar furar fila,
que é ilegal, mas muita gente faz. Eu não vou lá para fazer aquela política que muita gente está adaptada. Eu vou lá para orientar da melhor forma, como eu expliquei antes, para que os próximos 4 anos sejam melhores para todos, e vou sim para fiscalizar cada centavo do dinheiro público e dar o máximo de transparência de onde ele está sendo aplicado. Quem me acompanhar pelas redes sociais, quiser assistir o TV Câmara, assistir a sessão, vai saber o que eu estou fazendo e vai poder acompanhar tudo sobre a política local, porque eu não gosto de esconder nada, eu gosto de deixar bastante transparente. Essa sou eu. Ô, Ana, eu quero agradecer, tá? Muito obrigada por participar da entrevista aqui com a gente no Fala Vereador. Isso é muito bom, né? Porque quanto mais as pessoas têm informação, quanto mais a população é esclarecida, isso é melhor para todos nós. Então, eu quero agradecer também a tua participação aqui no programa e dizer que a TV Câmara também está de portas abertas. Eu agradeço a Margarete, o pessoal, toda a equipe. Estou voltando, saudade de vocês aí. Tenho certeza que essa não vai ser a nossa última conversa, mas quero agradecer a oportunidade, claro. Agradecer também as pessoas que me apoiaram nesse momento tão difícil para mim, que foi esse período eleitoral. Tiveram várias mudanças, pessoas que queriam ter votado em mim, mas também já tinham dado a palavra para outra pessoa. Pedir desculpa para aquelas que estavam me aguardando como prefeita. Eu sou muito cobrada nas ruas, mas essa é a situação, essa é a política, essa é a nossa realidade. Para quem não me conhece, vai ter oportunidade de conhecer, e quem votou em mim, com certeza, não irá se arrepender, porque eu vou para trabalhar. Então, Margarete, para ti, para o pessoal aí de apoio, para o pessoal que está nos acompanhando, quero aproveitar e, por fim, dizer um Feliz Natal. É um Natal atípico, mas que seja aquele Natal que a gente possa renovar as energias, a gente saber o que vale mesmo nessa vida. Para 2021, a gente, com pandemia ou sem pandemia, a gente consiga fazer um ano melhor, porque esse aí não foi nem um pouquinho fácil. Obrigada, Margarete. Até logo. Eu que agradeço. Obrigada. E a você que acompanhou a entrevista aqui conosco, também fica o nosso agradecimento. E não perca as demais entrevistas do programa Fala Vereador. O programa é exibido no canal 14 da NET e também fica disponível no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí, no YouTube. Até a próxima.